Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como montar uma cesta linda e especial que vai ficar de sugestão aí para o seu Dia das Mães, para você que vai vender ou presentear a sua mãe. Vem comigo. Então, meninas, antes de montar a nossa cesta, eu gosto de definir bem quais são os itens que eu vou colocar nessa cesta, até para facilitar para mim na hora de mandar as opções ali para minha cliente. Então, existem alguns itens que eu gosto de colocar e que são indispensáveis, tá bom? Então, por exemplo, bebida. É ideal você ter pelo menos duas opções de bebida para sua cliente escolher entre uma ou outra. Aqui eu vou ter o cappuccino, ó, é o sachê da Três Corações, já vem prontinho. Eu tenho aqui essa opção para mandar para minha cliente, mas tenho também a opção do suco natural. Aqui eu tenho o suco de laranja, e aí ela pode escolher entre o suco ou o cappuccino. Você pode também ter aquelas bebidas que já vem na garrafinha pronta, que é uma espécie de achocolatado, né? Achocolatado, tem alguns que tem sabor de café. Enfim, é uma boa opção também para você passar aí na sua cesta. Na minha opção de hoje, que eu vou mostrar para vocês, eu vou usar tanto o cappuccino, o sachê, como o suco natural. Então, eu vou colocar na minha cesta as duas opções. Mas você pode aí estar optando, né, em colocar, em mandar para sua cliente uma das duas opções, tá bom? Então, definido aqui a bebida que a gente vai utilizar, vamos agora para as frutas. É importante que você tenha fruta na sua cesta, tá bom? Eu gosto de ter pelo menos 3 opções. E aqui eu tenho morangos. Vou mostrar pra vocês, ó, está bem bonito, já estão higienizados. Lindo, lindo esses morangos, ó. Então, eu vou colocar na minha cesta morango. Vou colocar também mamão, que eu já separei aqui, ó. Já abri, já tirei a semente. É mais apresentável você colocar ele assim, desse jeitinho aqui. Eu gosto, tá, de colocar dessa forma. E aqui eu vou trazer para vocês uma opção de cesta da forma que eu gosto de fazer, tá bom? Fica aí de sugestão. Então, aqui eu sempre opto por mandar o mamão assim já aberto. E fazer a decoração aqui no centro com uva. Então, eu também vou ter uva. Eu tenho a verde, também já está higienizada. É importante você fazer a higienização das frutas antes. Já manda tudo higienizado para sua cliente, tudo bonitinho, já no jeito dela só pegar mesmo e comer. Ó, e tem também a uvinha roxa. Então, a gente vai ver aqui qual fica mais bonito. Ó, a roxa ficou mais apresentável. E aqui, se você vai mandar a cesta para sua cliente sem aquele plástico, sabe aquele plástico que vai em volta? Então, se você vai mandar a cesta para sua cliente sem aquele saco característico de cesta, né? Você precisa ter o cuidado de passar o plástico filme aqui em volta das frutas, tá bom? Aqui nós temos uva, mamão, e de um mamão pequeno você pode fazer aí duas opções, né? De cesta, porque aí a gente manda só assim a banda mesmo, né? A metade. Eu não gosto de mandar o mamão inteiro. Acho que fica mais apresentável você mandar assim, dessa forma. Aqui não precisa obrigatoriamente ser uva, você pode estar colocando outra coisa, como por exemplo mel, dá para colocar aqui, granola, dá para você já mandar com a granola aqui, enfim, vai muito da sua criatividade. E cesta é bem isso, né? Bem característico de quem está montando. A gente tenta acertar porque está mandando para o nosso cliente, né? Mas vai muito de pessoa para pessoa. Eu estou trazendo aqui para vocês a minha sugestão, tá bom? Vamos agora para o bolo. Eu sempre vou dar preferência para um bolo com pouca ou nenhuma cobertura. Aqui eu tenho um bolo de laranja e se vocês quiserem eu posso trazer o vídeo para vocês. É só vocês deixarem aqui nos comentários que querem a receita do bolo que eu trago para vocês, tá bom? E eu fiz um bolinho de laranja, não coloquei recheio, coloquei somente uma cobertura, que eu também posso ensinar para vocês no vídeo do passo a passo do bolo. E eu gosto de trabalhar dessa forma porque todos os anos que eu trabalhei com cesta de café da manhã, os filhos e filhas, né? Eles sempre pediam um bolo sem recheio.
né? Tendo em vista que é pro café da manhã, tem algumas mães que são diabéticas, não pode estar comendo, não pode estar consumindo. Então, eu dou preferência para um bolinho mais comum, porém gostoso, né? Um bolo saboroso. Então, aqui é um bolinho de laranja que tá simplesmente delicioso, bem fofinho. Então, não vou ficar pegando, né? Porque a gente vai montar aqui a cestinha, mas ele tá bem fofinho, bem fresquinho. E aí, eu sugiro para vocês que você pode sim colocar um bolo com recheio. Mas aí tem cuidado, porque às vezes não vai agradar a tua cliente, ela vai acabar pedindo para você retirar o recheio do bolo, né? Então, aqui um bolinho com a cobertura. A cobertura eu fiz com o próprio suco da laranja e tá simplesmente delicioso. Esse bolo aqui, ele é bem pequeno. Ele tem 13 centímetros de diâmetro, tá? Então, ele é bem pequenininho, ideal mesmo aí para uma cesta. Agora, eu tenho aqui nos potinhos. Eu gosto sempre de colocar 2 potinhos. Aqui eu tenho um com geleia de morango e aqui eu tenho com iogurte natural. É interessante você colocar na sua cesta, vai agregar valor. E os potinhos são bem em conta, tá? Você consegue encontrar em loja de artigos para festa. Não custa muito caro, dá para você investir para colocar. Lembrando que tudo que vai na sua cesta vai ser acrescentado no valor, tá bom? Então, com relação a isso, não se preocupe, porque aí a cliente vai estar pagando por tudo que você está colocando ali. Só tem cuidado para não colocar coisa demais e desnecessária, para não ficar uma cesta muito cara e ficar desinteressante para a cliente. Aqui eu coloquei iogurte natural, isso aqui é caseiro, tá? Eu mesma fiz. E aqui eu tenho a geleia, mas poderia ser outra opção, por exemplo, aqui poderia ser requeijão, aqui poderia ser uma manteiga, enfim, fica aí a seu critério, mas eu achei que essa combinação aqui ficou bem interessante, porque aí a mãe, né, pode fazer a mistura dos dois e consumir ali no café da manhã ou café da tarde. Então, aqui os 2 potinhos, geleia e iogurte. Aqui nesse prato, deixa eu afastar aqui, eu tenho mais opções pra gente colocar na cesta, tá bom? Então, muitas coisas a gente vai precisar comprar pronto, né? Não vai dar pra gente fazer tudo na nossa casa. Por mais que a gente queira oferecer algo especial, algo diferenciado, se você conseguir produzir 90% ou até 100% da sua cesta, melhor ainda. Mas aqui no meu caso eu precisei comprar pronto. Então aqui eu tenho pão de queijo, tenho 5 unidades de pão de queijo para colocar. Aqui eu tenho um folhado, tá? Um folheado, né? O recheio dele é doce. Aqui eu tenho biscoitinhos de leite condensado e aqui eu tenho uma broa, tá? Então, são os componentes que eu vou colocar na minha cesta. Eu não vou colocar pão na minha cesta, por exemplo, pão francês, um outro tipo de pão, porque eu já tenho aqui o pão de queijo, já tenho a broa, já tenho o biscoitinho, já tenho o bolo. Então, eu resolvi fazer a minha composição e eu não gosto de colocar pão. Eu gosto de colocar elementos, primeiro gostoso, né? Gostosos, depois visualmente bonitos. Então, essa broa aqui, ela tá bem bonita. E aí eu penso, ao invés de eu colocar um pão francês, que é algo mais comum, digamos assim, eu prefiro colocar uma broa, tá bom? Ao invés de eu colocar um outro tipo de biscoito ou de bolacha, eu prefiro colocar o pão de queijo. Então, são elementos diferentes, porém comuns do dia a dia, que vai agradar aí 90% ou até mesmo todas as mães, e a gente não precisa colocar o pãozinho de todos os dias, né? Já que é algo especial, algo diferenciado, que a gente tá trazendo aqui como proposta, tá bom? Normalmente eu coloco bolo, pão de queijo, gosto de colocar um biscoitinho e um elemento diferente. Nesse caso aqui, vai a broa, né? Como eu já expliquei, para substituir o pão francês. E esse folhado é porque eu vi, achei ele muito bonito, eu já comi, ele é muito gostoso, então eu resolvi acrescentar ele também. Então, estamos aqui finalizando os elementos da nossa cesta, vamos já para a montagem, mas tem algo que eu também quero mostrar para vocês. Eu gosto de colocar nas minhas cestas um elemento a mais e que vai ficar de lembrança para a mãe. Pode ser um bowl, um ramequim, né? Uma panelinha dessa aqui, ó. Eu acho que foi 2022, se eu não tô enganada. Eu coloquei essas panelinhas, né? Eu comprei várias
Claro, eu divulguei com antecedência, né, até 15 dias antes, as cestas pro Dia das Mães. E aí eu fui lá, comprei essas panelinhas, tá? Eu tinha, acho que 15 cestas, então eu comprei 16 panelinhas, porque eu queria ficar com uma, e acabei ficando, né? Ela tá aqui. Comprei de cores variadas, tá? Tinha vermelha, tinha amarela, tinha azul, tinha de várias cores. E aí eu gosto de colocar algo que a mãe possa ficar de lembrança depois, né? Então, eu tô trazendo aqui de sugestão para vocês. Tem a panelinha, tem esse aqui, pode ser uma xícara, uma caneca, um prato, né? E aí, claro que a gente vai usar esses elementos para colocar algo. Então, se eu vou usar a panelinha, eu já posso colocar o morango aqui dentro, né? Então, já vai na cesta para sua mãe, né? Para a mãe da cliente, se você está fazendo para vender, com as frutas aqui dentro, fica muito bonito, chama muita atenção. Ou até mesmo se for esse aqui, né? Branquinho, a gente coloca aqui os morangos, coloca na cesta e depois de consumir os produtos da cesta, a mãe vai ficar aí com o produto de lembrança. Isso é uma ótima opção, é uma dica que eu deixo para vocês, que chama muito a atenção, inclusive para quem vai fazer para vender, ou se você está fazendo para presentear a sua mãe, isso aqui vai chamar muita atenção dela, tá? Pode até ser um prato, né? Como eu já falei para vocês, um pratinho de sobremesa, com um pãozinho em cima, com uma fruta, enfim, são detalhes que fazem a diferença. Você pode optar também por uma caneca, ó. Olha essa aqui, lindíssima, com as florzinhas, ó. Só que aí você tem que ter cuidado com relação ao preço. Você que tá fazendo pra vender, você tem que ter cuidado com relação ao preço. Porque, por exemplo, esse objeto aqui, a gente vai pagar o quê? 8, 9 reais. Essa aqui eu paguei 25 reais. E essa panelinha eu paguei 19 reais. Então, tem que ter esse cuidado de quando você for colocar na sua cesta, colocar algo que seja interessante, mas ao mesmo tempo acessível, tá bom? Então, aqui eu deixo de sugestão para vocês uma dessas 3 opções, ou até mesmo um pratinho de sobremesa, como eu já mencionei aqui. Agora, nós vamos para a parte da bandeja, que aí você tem várias opções que você pode utilizar. Pode ser uma bandeja de MDF, pode ser uma caixa, mas aí se você vai usar uma caixa, você coloca o nome de box de café da manhã, tá bom? Sempre que a gente usa caixa de papel, a gente fala box. E aí, na hora de você fazer a divulgação, você fala box de café da manhã. Geralmente, os box, eles são um pouquinho menores e um pouquinho mais em conta, ó. Aqui eu tenho essa caixa, ó. Dá pra montar uma opção aqui, mas claro, vai caber menos coisas, né? Menos itens aqui dentro do que uma bandeja maior, tá bom? Mas é uma opção. Você pode montar aqui também um box, né, de café da manhã, ou você pode estar utilizando aí uma bandeja de MDF. Ó, eu tenho uma aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Ó, e aqui é o papel seda que a gente vai usar para forrar essa bandeja. Deixa eu afastar aqui para vocês. Ui, tá um pouquinho apertado. Ó. No meu caso, como eu estou trazendo aqui de sugestão, não precisei comprar, tá bom? Porque eu já tinha uma aqui, resolvi pegar ela para mostrar para vocês. E aqui eu tenho um papel seda que você não necessariamente precise usar ele estampado. Você pode comprar um papel seda aí liso, mas é importante que a sua cesta, que a sua bandeja, ela tenha um forro, tá? Vai ficar mais interessante para você aí fazer as suas vendas ou presentear a sua mãe. Então, agora vamos para a montagem. Então, meninas, vamos iniciar aqui a montagem da nossa cesta. Aqui, como eu já falei para vocês, eu tenho um papel seda. Tenho ele já estampado, mas eu comprei para um outro projeto e estou aproveitando para colocar aqui na minha bandeja de café da manhã, né? Mas você pode usar o liso mesmo, tá bom? Eu gosto de colocar o papelzinho, seja para a bandeja ou para o box. Eu gosto de colocar o papelzinho seda. Ó. Sempre trabalhei com papel seda liso, tá bom? É a primeira vez que eu tô trazendo aqui o papel seda estampado. Então, vamos lá começar agora a montagem. Quando você vai fazer uma montagem, você precisa começar com os ingredientes mais altos atrás e assim vindo
trazendo para frente os ingredientes mais baixos, digamos assim, para que a sua cesta visualmente fique mais bonita. Então, aqui eu vou começar pelo suco, né, que a garrafinha é bem alta. Vou colocar aqui, vou secar um pouquinho, que ela tá molhada, porque tava na geladeira, né? Eu tirei agora. Então, ó, vamos começar colocando o suco aqui. Já já eu abro a câmera para vocês verem melhor. Vamos colocar aqui também a nossa caneca, né? Então, já coloco aqui nessa outra extremidade. E de imediato já vou colocar os sachês de cappuccino dentro dessa caneca, tá? Ó, pronto, já comecei aqui a montagem. Agora a gente vai procurar um espacinho para o bolo. Eu gosto de deixar ele bem no centro. Então, ó, já vou colocar ele aqui. E agora vamos fazer a distribuição dos outros produtos, né? Aqui dentro. Ó, tem os potinhos de geleia. Pronto, meninas, aqui eu coloquei a geleia. Vou colocar também o iogurte. Agora, vou fazer aqui a distribuição das frutas. Eu acabei não mostrando para vocês, mas tem um detalhe importante que eu gosto de colocar, principalmente nas cestas pro Dia das Mães, que é sempre uma plantinha ou uma florzinha, de preferência natural. Se você não tem acesso, não consegue, né, ter acesso a uma plantinha natural, aí sim você vai optar pela artificial. Mas aqui eu tenho, por exemplo, uma fitônia. Eu comprei no supermercado mesmo, e mais poderia ser uma suculenta, tá bom? Então, é bom você colocar porque vai dar um diferencial aí na sua cesta. Então, vou colocar aqui a plantinha. E aqui, meninas, eu fui colocando os itens, fui retirando, fui reposicionando todos os itens. E aí você vai fazer essa organização da forma que você acha que vai ficar mais bonito, mais apresentável, tá bom? Não tem uma regra. Pronto, meninas, aqui já finalizei a montagem. Ficou bem bonito, bem interessante, como eu disse para vocês, né? Pelo menos uma opção de bebida. Aqui eu tenho duas opções, que é o suco de laranja. Claro, você não precisa colocar o suco de laranja, pode ser o suco da fruta que você tem mais acessível aí. Aqui eu coloquei o de laranja, aqui eu tenho o sachê. Não precisa colocar os 2 sachês, tá bom? Aqui eu trouxe só de opção mesmo para vocês verem, mas poderia ser apenas um sachê aqui dentro da caneca, tá bom? O básico da sua cesta é um bolo, de preferência sem recheio, um elemento diferente, que no caso aqui eu tô colocando a broa e esse folheado, poderia ser só a broa, 2 potinhos assim, tô só recapitulando, tá? 2 potinhos, o iogurte e a geleia, poderia ser manteiga, poderia ser requeijão, enfim, qualquer outro produto da sua preferência. Aqui eu coloquei os biscoitinhos, esse aqui são doce. Você precisa evitar o doce, principalmente se a cesta é para café da manhã. Se é um chá da tarde, você pode até colocar mais doce. Ou se é uma cesta de chocolate, né, por exemplo. Mas aqui não é o caso. A proposta é de café da manhã, pelo menos 3 tipos de fruta. Então, aqui a gente tem o mamão, a uva e o morango. Não coloquei a uva verde, né? Acabei tirando. Uma florzinha ou uma plantinha, uma suculenta, enfim, um mimo, né, para mãe. Aqui eu coloquei os pães de queijo e, como eu disse a você, não coloquei pão francês, que é o habitual de praticamente todos os dias. E essa é a minha proposta para vocês. Se você vai colocar na box, como eu disse no começo do vídeo, que é a caixa, você vai colocar menos opções aqui dentro, até porque não vai caber tantas coisas aqui dentro. Então, você pode colocar o bolo aqui no meio. Como eu disse para vocês, o bolo, na minha opinião, é o elemento principal. Então, você coloca o bolo aqui no meio, poderia ser um bolo em formato de coração, e coloca os outros elementos ao redor. No caso da box, você não precisa necessariamente colocar uma caneca ou a panelinha ou qualquer outro objeto, tá? Você vai reduzir os produtos que você vai colocar aqui dentro. Mas aí eu vou fazer aqui rapidinho uma box e aí coloco uma foto no final do vídeo para vocês, tá bom? Então, essa aqui é a minha proposta. Algumas filhas, quando vão encomendar, ou até maridos, né, esposos, filhos, eles pedem para você fazer a retirada de algumas coisas. No meu caso, quando eu fazia para vender, as meninas pediam muito para retirar o recheio do bolo, né, como eu disse para vocês.
Mas aqui não é o caso, porque não tem recheio, tem somente uma cobertura. E o que eu deixo de sugestão para vocês é: permita que o cliente faça pelo menos uma substituição aqui dentro das opções que você tem. Então, o cliente pode estar retirando a broa e colocar um outro produto que você tenha. É interessante você ter pelo menos 2 opções de cada item. Então, por exemplo, o bolo. Aqui eu tenho um bolo de laranja. Você poderia ter um bolo de laranja e um bolo de chocolate para o cliente escolher. Aqui eu tenho os potinhos que eu já expliquei para vocês, né? Tenho 2 opções, você poderia colocar mais 2 opções para ele ter a opção de substituir. Mas não coloca mais do que 2 opções, porque aí fica um pouco inviável para quando você for montar as suas cestas. Então, para você fazer pro Dia das Mães, pro Dia dos Pais, Dia dos Namorados, eu sugiro que você tenha opções limitadas. Se você vai fazer para aniversário, para outra época, aí sim você pode abrir a cartela de opções, porque aí o cliente vai escolher, você vai lá, compra na hora e monta a cesta dele. Mas se você está fazendo para uma data comemorativa, aí eu não recomendo que você tenha 3, 4, 5 opções, porque fica muito dificultoso na hora de montar a cesta no dia da entrega, tá bom? Então imagine que você tem aqui 10, 15 pedidos de uma cesta de café da manhã e aí você tem 15 tipos de bolo para colocar. Não é viável para você, acredito que não vale a pena. Vamos supor que você tenha 15 tipos de produtos diferentes, como no caso aqui é a broa, ou que você tenha 15 tipos de produto de lembrancinha, 15 opções de flor, não faz sentido, tá? Então, se você está fazendo para uma data comemorativa, você coloca aí pelo menos 2 opções para o cliente escolher entre uma ou outra. E se você faz para uma outra época, aí sim você pode abrir a cartela, tá bom? Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder todas vocês. E vou montar a box como eu prometi. E vou deixar aqui no final do vídeo para vocês verem a opção de café da manhã montado na caixa.